Olá, hoje vamos falar de termo de responsabilidade. É isso mesmo, se você está vindo para Portugal e vai precisar de um termo de responsabilidade, tem alguém para te dar esse termo, esse vídeo é muito importante para você. Professora Daniele Lago falando, e sem mais enrolação, vamos a isso. Primeiro, vamos entender o que é o termo de responsabilidade. O termo de responsabilidade é um documento feito por uma pessoa que mora legalmente em Portugal, aonde ela se responsabiliza por algumas coisas relativas ao cidadão estrangeiro. No caso de um termo de responsabilidade para alojamento, ela se responsabiliza pelo alojamento. No caso de um termo de responsabilidade mais completo, além do alojamento, ela disponibiliza por despesas básicas, como alimentação, transporte, enfim, o que a pessoa precisar durante a estadia dela aqui em Portugal. Agora vamos entender quem pode assinar o termo e quem pode se beneficiar desse termo. Para assinar o termo, tem que ser uma pessoa, como eu disse, que mora legalmente em Portugal. Então, pode ser um cidadão português, pode ser também um cidadão estrangeiro que tenha autorização de residência. E sim, pode ser uma autorização de residência da CPLP. Então, tem essa autorização de residência, pode assinar o termo de responsabilidade, que é o caso da maioria das pessoas que nos seguem. Mas também, se conhecer alguém que é português, ou mesmo de cidadania europeia, desde que tenha a residência legal em Portugal. O que precisa? Preencher um termo, existe um formulário que foi disponibilizado, tem um formulário novo, que é da AIMA. Eu vou daqui a pouco partilhar a tela do computador com vocês e mostrar como é que preenche, como é que é feito esse formulário. Preencheu esse formulário, leva num cartório, reconhece a assinatura e manda para a pessoa que está no estrangeiro. Aí a forma que isso vai ser enviado vai depender muito da utilização e eu também explico isso um pouquinho mais para frente. Quem pode se beneficiar e para que serve esse termo de responsabilidade? Bom, existe um termo de responsabilidade que é para turismo. Cuidado que turismo é para turismo. Muito cuidado se você for assinar um termo de responsabilidade para turismo, porque você também está se comprometendo que essa pessoa vem só para passear e depois retorna para o país de origem. Como o próprio nome diz, o turismo é para isso. Então, o termo de responsabilidade, ele não deve ser usado se a intenção é vir e ficar em Portugal e entrar como turista, porque são coisas que não combinam, que não dão certo, e a pessoa que assina o termo de responsabilidade pode ser penalizada. Então, assim, não comprometa o seu amigo, não comprometa o seu parente vindo como turista e permanecendo em Portugal com o termo de responsabilidade assinado por ele. E se você já mora em Portugal, eu também não sugiro que você assine um termo de responsabilidade para uma pessoa que está vindo como turista e tem a intenção de ficar depois em Portugal, irregular, através de manifestação de interesse, enfim, resolve permanecer porque não é esse o objetivo e isso pode dar problema para quem assina o termo. E o termo de responsabilidade também pode ser assinado para solicitação de um visto, seja um visto de estudo, um visto de procura de trabalho, um visto para investimentos, enfim, um visto para a pessoa vir para Portugal, residir aqui e dispensa de algumas coisas e pode ajudar bastante. Por exemplo, quem vem com visto de procura de trabalho, ele pode ter até 2 benefícios. O primeiro, que é geral para todas as pessoas que vêm com o termo de responsabilidade assinado, que é a questão do alojamento, ou seja, com o termo de responsabilidade, você está isento de precisar apresentar aqueles 120 dias de alojamento, o que pode ser realmente muito bom, uma mais-valia para quem está vindo. E a segunda questão é porque você pode transferir para a pessoa que assina o termo de responsabilidade, a responsabilidade de apresentar recursos financeiros. Infelizmente, não tem como não apresentar os recursos financeiros. Ou a pessoa que está no Brasil manda o extrato bancário da conta dela, ou a pessoa que está em Portugal e assina o termo de responsabilidade envia o extrato da conta dela. Agora nós vamos lá para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês como preenche esse novo modelo de termo de responsabilidade da AIMA. Eu estou aqui com os documentos anexos que são necessários para a solicitação do visto de procura de trabalho e aqui nós temos o termo de responsabilidade. Esse aqui são os anexos que vão junto com o nosso e-book, o e-book do visto de procura de trabalho. Então, se sua intenção é vir com visto de procura de trabalho, esse e-book pode te ajudar muito. Ele é um passo a passo completo e, além disso, tem todos os formulários e com uma vantagem dos formulários serem editáveis. Eles sempre podem preencher à mão ou você pode programar algum programa que faça isso, mas quando você recebe o nosso e-book, basta abrir ele em qualquer página de qualquer navegador, aqui no caso do Google, e já consegue preencher. Então, por exemplo,
Começa aqui pelo apelido. Antes disso, o número do processo aqui é algo que não precisa ser preenchido. Isso vai ser preenchido por quem for fazer a análise de algum projeto. Por exemplo, se for pela VFS ou por algum consulado, são eles que vão preencher. Se você vai passar numa imigração por causa de um turismo, alguma coisa, são eles também que vão preencher. Então vamos ver aqui o apelido. O que é o apelido? O apelido é o sobrenome. No meu caso, Lago. Depois o nome. Meu nome, Daniele. O meu país de nacionalidade, vou colocar aqui Brasil. E aqui são as iniciais, as siglas que representam o país. No caso do Brasil, BRA. O meu local de nascimento, no meu caso seria Belo Horizonte. Então aqui agora a data de nascimento. Depois aqui o sexo, só vou clicar aqui, já vem o feminino. Aqui o meu endereço, não vou escrever não, mas vocês podem ver aqui claramente que dá para preencher. O número, o andar, enfim, a cidade, o CEP, o telefone. Atenção ao colocar o telefone, eu sempre recomendo no meu caso, que é um telefone aqui de Portugal, colocar o mais 351. Até colocar o telefone aqui da assessoria, 966-000-228. Esse é o nosso WhatsApp que nós atendemos, né? As pessoas que querem contratar os nossos serviços para poder fazer a emissão do visto e muitas outras coisas, como NIS, NIF, etc. e tal. Então, aqui, ó, o tipo de documento que eu vou apresentar, por exemplo, uma autorização de residência, eu vou colocar aqui o número da autorização de residência, data de emissão, validade, o local de emissão. Uma informação importante com relação ao local de emissão. Como muitas pessoas estão tendo a R da CPLP, ela não tem um local específico de emissão. Ela foi emitida em Portugal, mas não tem uma cidade. Porque, por exemplo, o título de residência, quando tem um cartão, nele fala, foi emitido em Braga, foi emitido em Guarda, em Lisboa, no Porto, enfim. Quando a R da CPLP não tem, aí no caso é só colocar aqui que foi emitida em Portugal e não precisa colocar a cidade. Se for um título de residência que você sabe a cidade, por exemplo, Lisboa, Portugal. Esse tipo aqui, né? O tipo de visto, autorização de permanência, essas coisas aqui não dá para preencher porque nós não sabemos ainda, não tem data de emissão, não tem nada. Isso aqui é para quando vai passar na imigração e tem mais algum outro tipo de informação. Nesse caso, não. Aqui, ó, declara que se responsabiliza pelo cidadão infraidentificado no que respeita às condições de entrada em território nacional, as despesas de afastamento se necessário e cumprir a legislação em vigor em Portugal. Então, presta atenção com uma declaração aonde você se responsabiliza pela pessoa, inclusive as despesas de afastamento. Se a pessoa permanecer ilegal em Portugal, quem assina esse termo tem que arcar com essas despesas. E essas despesas podem ser tanto as despesas da deportação, de avião, dessas coisas todas, como multas e outras coisas que podem surgir. Então, tenha muito cuidado com isso aqui antes de assinar um termo de responsabilidade. E aqui é para quem que vai esse termo. Vamos supor que eu vou fazer esse termo para a Maria do Socorro. Então, eu vou colocar aqui Maria do Socorro, vou colocar direitinho o nome dela aqui. Desculpa que eu coloquei aqui só o nome, né? Deveria ser do Socorro aqui em cima e Maria embaixo, que é o nome e o apelido. O país de nacionalidade, da mesma forma que as iniciais do BRA, o local de nascimento dela, data de nascimento, sexo, data, assinatura e pronto. E é só isso. Então, é bem simples preencher esse termo agora novo que a EMA disponibilizou e é um termo aqui onde você se responsabiliza. Então, basicamente, é declarar que responsabiliza pelo cidadão, por essa pessoa que está citada aqui embaixo. Além disso, aqui nós temos toda a documentação, como eu falei, é um e-book bem completo e que tem esse diferencial de ser um material onde você já consegue editar. Depois que edita, basta vir aqui na parte da impressão, você pode inclusive colocar para guardar como PDF, foi nessa página que nós escrevemos para que vocês possam visualizar. Vejam aqui que ele já está preenchido, então eu posso guardar ele já preenchido e depois é só imprimir. Na hora que eu imprimir, já está tudo certinho, somente para assinar. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Tenha muito cuidado antes de assinar o termo de responsabilidade e também seja responsável quando pedir para alguém assumir esse compromisso com esse termo de responsabilidade para você. Um beijinho grande e até o próximo vídeo.